Aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos Sindicatos de Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos estar com um programa legal. Tenho certeza que todos vão gostar, não é, Beth? Quem vai estar com a gente aí, Beth, nesse programa de hoje? Bom, nós já estamos aqui com ele ao vivo, né? É o Bruno Paes Manso. Bruno é jornalista, economista, mestre doutor em ciência política e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bom, Bruno, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. É uma honra receber você aqui para essa conversa que vai passar muito pelo seu último livro, né? República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. E a minha primeira pergunta, para começar, Bruno, é mais na questão mesmo pessoal, profissional. O que levou você, como jornalista, pesquisador, a dedicar o seu estudo, a sua produção a esse tema desses grupos paramilitares que operam aqui no submundo desse grande arco de preocupação que é a segurança pública? Bom, Beth, boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de bater esse papo. Eu tinha acabado de escrever em 2018, junto com a minha colega Camila Nunes Dias, o livro sobre o PCC e sobre o mercado de drogas no Brasil, né? A gente acabou esse livro em 2018 e achando que ia ser, inclusive, um tema da campanha presidencial, a questão das prisões, a questão da segurança pública, mesmo porque em 2017 tinha havido aquelas rebeliões com mortes no norte e no nordeste e tal. E a gente publicou o livro em 2018, agosto de 2018, durante a campanha presidencial, e fomos atropelados pelo fenômeno Bolsonaro, né? Fomos pegos de surpresa. E quando a gente estava acabando o livro também, ocorreu a morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes, né, em março de 2018. E a gente acaba o livro do PCC, né, o epílogo do nosso livro, é impactado ainda com essa morte, né? E aí vem o fenômeno Bolsonaro, a gente é pego de surpresa, ele é eleito em 2019, e a gente... o meu editor, o Flávio Moura, me provocou a escrever sobre a Marielle. E eu falei, bom, vamos ampliar essa discussão, né? E vamos falar sobre as milícias. Eu acho que é uma oportunidade, agora com a eleição do Bolsonaro, a gente tentar refletir também sobre isso e tal. E aí foi, né? Eu já vinha pensando sobre isso, porque escrevia sobre o crime em São Paulo, tal. O crime no Rio sempre ficou no meu radar. E eu achei que era o momento de escrever sobre a história do crime no Rio para pensar sobre o Bolsonaro, né? E foi nessa que eu entrei nessa aventura aí. O Bruno, vou dizer uma coisa para você. Eu considero o seu livro, né, A República das Milícias, um corte no pensamento político brasileiro. Né, você faz uma análise, é um trabalho muito profundo, porque, na verdade, né, você trata do pensar e do agir, né, da política. Quer dizer, é uma nova face, muito pouco percebida até então. Nós tratávamos muito isso por parte da sociologia, né, sociologia política, tratando a questão da violência, né, a questão desses grupos que caminham, mas o seu trabalho é uma pesquisa muito densa, né, sobre o aspecto político, né, uma realidade que nós, por muito tempo, não queríamos acreditar nisso. Né? E, de fato, hoje a política é controlada exatamente por esses grupos que vieram de baixo. Né? Urbano, é uma situação urbana, e o Rio de Janeiro, né, por ter sido a capital da República, né, por ter toda essa visão cosmopolita, é um lugar em que isso se alastrou de uma forma muito visível, ao ponto de termos hoje um presidente da República no poder, né, a sua ação como parlamentar e dos seus filhos, né, incentivou muito dessas pessoas desse grupo, né, que está aí, né, que tem ocupado exatamente esse espaço. Bruno, então eu queria te dar o parabéns pelo seu trabalho, tá? Dar parabéns mesmo. Eu li e reli seu livro, é uma referência bibliográfica para mim, nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, né? Eu vou estar sempre utilizando. E queria te colocar, né, fazer esse corte primeiro, esse comentário, que eu acho importante, e também quero colocar para você o seguinte: o que favoreceu, né,
o aparecimento das milícias e também esse título, né? A República das Milícias. O que levou você a colocar esse título e esse aparecimento das milícias, Bruno? Bom, obrigado pelas palavras, Jorge. Eu agradeço aí a sua leitura atenta. Eu acho que as milícias, no caso do Rio de Janeiro, que é muito típico, né, a forma como surgiu, é muito diferente de São Paulo, né, e no livro eu sempre coloco, o paulista caindo de paraquedas, tem o lado ruim, o lado bom. O lado ruim enfim, é uma complexidade que eu precisaria ficar 100 anos para entender da forma adequada, né, tudo que eu gostaria. Mas, por outro lado, você sempre tem um olhar mais comparativo, tal, e você reflete a partir do seu quintal, mas você também, às vezes, vê certas nuances. E, para mim, uma coisa que é muito evidente é o papel do território no crime do Rio de Janeiro, desde o tráfico de drogas, né, o controle territorial para a venda varejista, e a milícia surge e se fortalece, promovendo esse controle territorial com um discurso paramilitar de ordem, a partir principalmente dos anos 2000, e que justamente se coloca como um governo alternativo de controle territorial, também conseguindo receitas a partir do crime, mas que surgiria como um antídoto para a expansão territorial desses grupos de traficantes, né? Então, é justamente essa ligação de crime e território, e de violência e território, que vem desde o tráfico de drogas nos anos 80 e 90, que permite que esse novo negócio paramilitar também se vincule ao território e promova a segurança e um governo criminal do território por outros tipos de receitas que não fossem a droga. Então, a extorsão, venda de gás e tudo mais. Isso é um aspecto. Agora, no caso da República, das milícias, né, eu dei esse título até por causa da eleição do Bolsonaro, que é uma pessoa que sempre fez essa apologia à violência paramilitar, né, ao longo da sua carreira como parlamentar, mas justamente nessa visão de mundo que esse grupo levava para o poder, diante de um momento político único no Brasil, que era uma crise política e econômica muito grande, que acaba em 2018, fazendo com que as pessoas desacreditem da política e da nova república, né? A política passa a ser criminalizada, até depois de 4 anos de Lava Jato, de notícias sobre corrupção, há uma depressão profunda entre os eleitores, né? E quando você não acredita na política, você passa a pedir socorro da polícia, ou do exército, da guerra, né? Para reconstruir a autoridade. E o Bolsonaro e o grupo dele vem com esse discurso da guerra, né? E vem com esse discurso da antipolítica, a construção de bodes expiatórios, de inimigos que seriam um entrave do desenvolvimento. Se você exterminá-los, ou matá-los, ou anulá-los, ou subjugá-los, você soluciona o problema do Brasil, né? E é um discurso miliciano, porque é um discurso antilegalista, é um discurso anticonstitucional. E foi esse discurso da guerra que deu poder para as milícias e que deu poder para os grupos paramilitares. Então, era justamente esse discurso da guerra e esse discurso paramilitar que estava indo para a presidência da República, que tinha seduzido muita gente, que estava insegura, pensando com medo da desordem, com medo da crise, e que apela para uma solução aparentemente mágica e fácil, que é o discurso da guerra e dos bodes expiatórios, né? A solução fácil para problemas complexos é sempre muito sedutora, né? Então, por isso que eu quis fazer essa dimensão e essa comparação com a cena nacional. O som, Beth, tem que ligar o som. A gente vê nas comunidades do Rio de Janeiro esse debate das comunidades que, na verdade, são as que sofrem ensanduichadas, né, nessa violência dos grupos paramilitares, do tráfico de drogas, essa questão de eles terem que escolher entre a proteção da milícia ou a violência do tráfico de drogas. Eles dizem que é uma escolha que eles têm que fazer, ou eles estão submetidos àquela proteção dos traficantes ou das milícias. Mas, atualmente, eu tenho lido que essa separação no controle dos territórios entre tráfico de drogas e milícia, ela ainda continua
como territórios e controles separados, ou já pode dizer hoje que há, inclusive, uma convergência de interesses? Pois é, Beth, isso está cada vez mais parecido, porque a grande estrutura desse modelo de negócio é o controle do território, né? Então, primeiro era o tráfico de drogas, que exercia esse controle armado para vender a droga no varejo, né? Submetia a população às suas leis tiranas em defesa dos seus interesses comerciais, mas para vender droga no varejo, basicamente. Conforme as milícias entram nesse mercado criminal, eles passam a ampliar essa carteira de receitas criminosas, né? Então vai para extorsão, vai para a venda de gás, vai principalmente para a construção de prédios em áreas invadidas, né? Áreas ambientalmente protegidas invadidas, vans, vendas de cigarro pirata e tudo mais. Agora, as milícias passaram a se juntar com o Terceiro Comando Puro, principalmente, né? E organizar a venda de drogas nas comunidades juntas. E, ao mesmo tempo, os grupos de traficantes passaram também a vender internet, vender gás, porque qual que é o maior desafio? É controlar o território. A partir do momento que você controla o território, você extrai o máximo de receitas desse território. Eles começaram a perceber isso, né? Então, o traficante passou a vender gás e internet também. As milícias passaram a vender drogas, ou seja, cada vez mais os negócios se assemelharam a partir do momento que todos controlam os territórios, né? Então, é uma coisa que no livro eu discuto, tal, que é uma metáfora que foi usada por alguns dos entrevistados meus aí no Rio, de que o Rio de Janeiro se assemelha a Game of Thrones, aquela série inglesa, né, da HBO, que são vários reinos armados brigando entre eles, né? Uma organização política pré-moderna, pré-republicana, que você não tem uma república onde você garante o direito para todos os territórios igualmente. Não, cada território está submetido a um rei, ou a um dono de morro, ou a um dono de comunidade, ou a um grupo paramilitar, que submete a sua população em defesa dos seus negócios criminais, né? Suas receitas criminais, né? Então, é uma situação muito dramática diante dessa fragilização das instituições republicanas e democráticas, né? Exatamente. O Bruno, nesse ponto aí, até encaminhar também por aí, mas você já esgotou meu modo de ver, e esse tema da questão das atividades econômicas. Mas no livro aqui, até vou dizer, a página 235, você fazendo referência à CPI das milícias do Rio de Janeiro, na qual o deputado Marcelo Freixo, hoje deputado federal, naquela época era deputado estadual e foi o presidente da CPI das milícias no Rio, ele faz uma referência dizendo o seguinte, você coloca aqui no livro, isso foi fato mesmo, né, que eles não tinham vencido as milícias. Porque, como você colocou agora também, as atividades lucrativas delas continuavam. Quer dizer, plena e cada vez mais se expandindo, ao ponto, por exemplo, né, de determinados lugares na cidade do Rio de Janeiro, até a região metropolitana do Rio, né, empresas prestadoras de serviço público não conseguem entrar. Né? Quem trabalha com luz, quem trabalha com internet, né, fornecimento de gás, não consegue. Porque, como você colocou, são territórios que foram totalmente ocupados. Né? Então, o Freixo colocou, não adianta a gente prender se essas atividades estão, né, prosperando. No livro também você coloca, eu estou aproveitando aqui que nós estamos com bastante tempo, né, e você colocou aqui no livro o seguinte, também durante uma CPI na Câmara dos Deputados, né, o então deputado Jair Bolsonaro se defrontou com o Fernandinho Beiramar. E questionou o Fernandinho Beiramar. Quer dizer, como que ele, aquele homem tão, né, pequeno, para ele, né, Bolsonaro, movimentava tanto dinheiro. Tanto dinheiro. Estou colocando essas duas situações, a partir do que você falou, para trazer para o problema atual, que é exatamente a CPI da Covid. A CPI da Covid, na última semana, esses últimos dias, deu um giro para a corrupção e começou a observar que numa atividade muito lucrativa, que é essa atividade de fornecimento de medicamentos, né, grupos estranhos estariam atuando ali. Grupos tradicionais, né, da política, mas outros entrantes. Quero colocar para você, diante da tua experiência,
né? É possível, Bruno, dentro dessa nova estrutura que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, né, com esse governo, esses tentáculos que o Freixo se referiu, econômico, né, das milícias, poder também se estender para fornecimentos para o governo federal, exploração de atividades que o governo federal possa fazer, não só no governo federal, mas também em outros governos estaduais? Eu acho que sim, sem dúvida. Tem nessa passagem da CPI do narcotráfico, né, quando o Beiramar está falando, ele está depondo no Congresso e o Bolsonaro está meio assustado, né? Isso quem conta é o Flávio no livro dele, que ele escreve sobre o pai dele. E o Fernandinho Beiramar está meio dando depoimento, falando, o Bolsonaro meio assustado, faz uma pergunta para o Beiramar. Flávio ou Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. É o Flávio Perfeito. Bolsonaro, escreveu um livro sobre o pai dele. Para todos poderem compreender quem é o Flávio. E escreveu isso no livro, ele narra isso no livro. E ele narra em tom de orgulho, porque o pai está meio assustado, tal, chega num tom respeitoso, né? Tá todo mundo meio com medo do Beiramar. E ele fala, eu não sei se o senhor me conhece, eu tenho uma posição... O Bolsonaro perguntando para o Beiramar, eu tenho uma posição diferente da sua, mas eu queria fazer uma pergunta, e faz essa pergunta, como é que uma pessoa como você ganha tanto dinheiro? E aí o Beiramar fala, não, senhor Bolsonaro, eu conheço, não só conheço o senhor, como respeito muito sua posição. A gente pensa de forma parecida, né? Na verdade, eles pensam de forma parecida, que eles exercem e acreditam que a autoridade pode ser exercida pelo uso da violência. Eles acreditam na violência como um instrumento de ordem, como um instrumento de exercer autoridade. E eles têm uma visão de mundo muito parecida, isso é irônico, mas na cena descrita pelo Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro acaba descrevendo essa cena, olha, até o Beiramar respeita meu pai, né? Não, na verdade, eles têm uma visão de mundo muito semelhante. E aí é nesse sentido que eu acho que há espaço para todo tipo de corrupção, como a gente tem visto, como, enfim, sem falar nas rachadinhas, que é algo muito bem documentado, que fazia parte da atividade da família, né? Enfim, eles acham que eles fazem uma pequena corrupção, mas eles estavam lá por dinheiro e por conforto econômico, né? Como o Ministério Público vem demonstrando nas investigações. Mas quando você tem uma leitura, a questão da grande corrupção, né, dos financiamentos, quando você tem uma leitura de que você está numa guerra e de que você está disputando o poder com inimigos, todos aqueles que te financiam e estão juntos e são aliados nessa guerra passam a ser favorecidos. A gente vê o caso dos madeireiros na Amazônia, né, que também foram beneficiados pela fragilização da fiscalização. A gente vê o contrabando e a venda de armas, como está acontecendo, e pessoas armadas. O garimpo da mesma forma. De terras indígenas. Exatamente. Ou seja, essa visão miliciana, né? Essa visão miliciana é uma visão onde você tem uma guerra contra os inimigos, que são definidos pelo discurso, pela ideologia, são os globalistas, os esquerdistas, os gaysistas. Você constrói um discurso dos seus aliados, você submete aqueles que não concordam com você, ou você vai para a guerra, vai para o confronto, né? E os que são os seus aliados estão no seu grupo, e a lei é para vocês. A lei é em defesa dessa força, é em defesa da construção dessa autoridade, é em defesa desses grupos econômicos, é em defesa daqueles que estão com você, que são seus aliados nessa guerra. Então, isso abre espaço para uma série de privilégios e uma série de novos tipos e formas de corrupção que, na verdade, são velhas, né? Porque eles acabaram tendo que se aliar com o Centrão. Então, os velhos esquemas, desde sempre, foram recolocados, né? E a gente está vendo também aí, né? Ou seja, quando você não acredita, quando você é antilegalista, quando você tem esse discurso da guerra, você desconstrói a política, você faz uma ação de terra arrasada contra os seus inimigos, basta você ser lido como aliado que você passa a ser beneficiado e passa a fazer parte da máfia, né? Da irmandade. Então, sem dúvida, é por isso que a democracia faz parte do Estado moderno e faz parte do processo civilizatório, né? Não é perfeita, mas é o melhor que temos, né? Por enquanto.
O Bruno, entrando nessa área do controle da política e do favorecimento, né, pelas leis ou pelo suborno, ou pela destinação de verbas, nós estamos hoje com um debate já bastante atual do voto impresso, e há um receio muito grande aqui no Rio de Janeiro que ele possa servir mais para esse tipo de controle mesmo territorial, que as milícias fazem, né, das comunidades. Esse medo é fundamentado? Você acha que esse controle de territórios, aqui como pergunta a Verônica Couto aqui no nosso chat, que esse controle de territórios se reflete ou não nos resultados das zonas eleitorais? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um dos aspectos desafiadores, né, desse tipo de modelo criminal e modelo de negócio criminal, porque o controle do território acaba favorecendo a eleição de parlamentares nesses territórios. Não é possível ter candidaturas de oposição, porque se você vai levantar uma bandeira contra esses grupos armados, você não pode, né? Você corre ameaça de vida. Tem a questão das urnas eletrônicas, quer dizer, do voto impresso, né, que é uma bandeira do Bolsonaro. Eu acho que é, sobretudo, uma bandeira para tumultuar e justificar o golpe, né? Eu acho que ele nunca negou isso, né? Ele vem ameaçando esse golpe desde que ele era candidato, né? É questão de sentir o momento para ele tentar. Eu não acho que vai conseguir, mas eu não tenho dúvida, ele deixa isso muito claro que ele quer, né? O voto impresso é uma boa motivação, né? A desculpa que ele precisa para isso. Você imagina se isso é aprovado e se agora as pessoas passam a ter o registro dos votos em mãos. O Luiz Eduardo Soares falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu acho interessante, é que esses registros podem ser, inclusive, uma forma de você falar: tá errado, eu votei diferente, a prova tá aqui, saiu o voto meu no Lula e eu sou bolsonarista. E ó, tá aqui, tá vendo? Essa é a prova. Ou seja, é um motivo de desacreditar no processo eleitoral. Isso é que interessa. Apontar ou deslegitimar nossas eleições que vinham transcorrendo muito bem há 30 anos. Né? Então, alguém começou a falar que isso não funciona. Né? Ou seja, não adianta votar, não adianta ter democracia, porque isso não funciona. E aí agora a gente fez aqui a prova, tá vendo? Ó, ele votou em mim e saiu aqui que ele votou no Lula. Democracia é uma falácia. Então, me parece que é muito mais nesse sentido de tumultuar e deslegitimar a escolha popular. Né? Claro que com um discurso de fiscalização, mas enfim, né? A gente sabe que ele é um mitômano e não tem crédito nenhum, né? O Bruno, eu vou dar prosseguimento por aí, porque exatamente, estamos falando de política. Né? Por isso que eu fiz referência à sua obra como um corte no pensamento político brasileiro. E aí eu vou resgatar exatamente as origens do pensamento político brasileiro a partir de Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto, a forma do controle do voto. Né? Mas isso aí sempre tratado sob o aspecto, para nós até então, temos muito na nossa cabeça ainda aquela visão dos coronéis, né? Dos coronéis dos estados mais afastados, ou até mesmo, né, estados próximos, desenvolvidos, e que tem essa prática. E hoje nós vemos isso, né, de um novo formato, mas num formato muito mais violento. Muito, muito mais violento. Né? Toda forma de violência tem que ser rejeitada. Mas essa, como você está colocando, quer dizer, ela é uma violência, né, intimidatória o tempo inteiro e principalmente lançando terror, que é a marca da tirania. Só existe déspota com terror. Então, é isso que eles procuram fazer. Né? Tirar a luz e colocar as sombras, a escuridão. E aí, Bruno, você veja, né? Vitor Nunes Leal, na sua obra, Coronelismo, Voto e Inchada, ele descreve a ocupação do poder, dos cargos públicos, a atuação do poder judiciário, o papel da polícia, do delegado de polícia. E o que nós estamos vendo no Brasil de hoje? No Brasil, dessa república que está aí se apresentando, né? No livro é República das Milícias, e nós estamos vendo hoje, né, esse Brasil que as instituições que deveriam ser republicanas não atendem. Semana passada nós vimos o presidente da CPI da Covid no Senado
dizer que tinha pedido à Polícia Federal proteção para o deputado federal que estava prestando depoimento, e a Polícia Federal não respondeu à CPI da Covid. O presidente da Câmara também não teria respondido, que ele pediu à Polícia Legislativa da Câmara. Então, é a Polícia do Senado que teve que agir. Então, é isso que está acontecendo. E eu queria ver contigo, Bruno, exatamente sobre o aspecto da política, né? Porque essa forma miliciana ela tem atuação no parlamento, ela tem atuação no Poder Judiciário, ela tem atuação nas polícias. Como na sua obra, e como você tem visto isso, Bruno? Eu acho que é uma aposta na desordem, né? É uma aposta no medo, é uma aposta na desconstrução da política para, diante dessa sensação de anomia e de desordem, você precisar de uma autoridade que se impõe pela violência. Porque quando você não tem mais política e quando você não tem mais democracia, ou quando as pessoas têm medo e se sentem vulneráveis à desordem, você vive numa percepção que está na selva. E, de fato, você está na selva quando não existem instituições políticas para mediar o que pode e o que não pode. E na selva, quem impõe o que deve, o que pode, o que não pode é o mais forte, né? É o mais forte, é o mais armado, é aquele que conta com mais gente armada do seu lado, e é essa aposta, né? Me parece, é uma desconstrução da ordem legal criada durante a Nova República, para diante dessa percepção de desordem e de caos e essa sensação de medo, surgir como autoridade que vai construir essa ordem pelas armas, pela força. E quem estará junto com ele são as pessoas armadas, são os grupos armados que concordam com essa visão de mundo, né? E beneficiar aqueles que fazem parte desse grupo e dessa irmandade, como a gente vem conversando até aqui. Eu acho o seguinte, Jorge e Beth, talvez eu seja ingenuamente otimista. Inclusive, em 2018, no primeiro semestre, eu fui capaz de apostar que o Bolsonaro não ia nem para o segundo turno. Eu tinha uma certa ilusão sobre isso. Para mim foi muito surpreendente ver o eleitor brasileiro votando no Bolsonaro. Eu não esperava. Acho que todos nós, né? Mas eu acho que talvez seja um pesadelo que vai durar 4 anos. Eu acho que ele está se desgastando. Eu acho que está ficando evidente os problemas, inclusive para quem apoiava ele há pouco tempo, inclusive os atores do mercado financeiro, da indústria, do próprio exército, estão percebendo o amadorismo, a incompetência, a ignorância, o obscurantismo, o que isso provoca, né? Então, algumas ilusões estão sendo muito rapidamente estão derretendo, né? Então, eu imagino que seja um pesadelo de 4 anos e aí esse meu lado otimista, talvez, a gente aprenda com essa tragédia que a gente viveu, né? Com essa tragédia tanto na área da saúde, como na área política e como do ponto de vista moral e social que a gente viveu ao longo desses 4 anos. Porque, de alguma forma, a gente está se olhando no espelho, né? Sem hipocrisia. A gente viu um lado feio que a gente tem, algumas emoções mal resolvidas aí, que a gente tem como sociedade, que a gente, de repente, optou por esse momento que foi uma escolha nossa, né? Como eleitor, como brasileiro, e que agora a gente vai ter que encarar isso e superar e amadurecer. Então, o meu lado otimista acredita que vai ser um pesadelo de 4 anos que a gente, quem sabe, consiga sair mais maduro disso. Mas vai precisar esforço, não vai ser fácil. Não é natural isso, né? É um processo que vai exigir compromisso das lideranças políticas, vai ser necessário um cinismo e um egoísmo de lado, até a rivalidade da Nova República, que era muito violenta também. Os partidos se atacavam violentamente, um acusando o outro, um era inimigo, o outro. Vai ter que se pensar em democracia de uma outra forma, né? Então, quem sabe a gente sai mais maduro dessa, né?
Bruno, você fala muito bem desse discurso sedutor de manutenção da ordem através da violência, né? E que usa, inclusive, o medo como o combustível para essa aceitação. E do lado da comunidade, tem uma coisa que é bastante cruel, que é defensores de direitos humanos passam a ser defensores de bandidos, né? E a própria comunidade abrindo mão dos seus direitos, né, todos os direitos sociais, inclusive, em nome da manutenção dessa ordem, que é uma coisa absolutamente cruel e acaba se voltando contra os mais pobres, né, os pretos, os desempregados. Nessas manifestações de rua, a gente tem visto uma mudança muito grande, que a comunidade está indo para a rua, né? A comunidade parece que está perdendo medo de botar a cara para dizer assim, não, eu não quero mais isso. Mas essa crueldade da manutenção do medo, que é o combustível das milícias, isso é um fenômeno que você acha que poderia se nacionalizar no sentido de manter esse status, essa importância desse Estado miliciano que hoje a gente tem no poder? Eu acho que muita gente ganha dinheiro e poder com o medo, né? A gente está vendo aí a eleição do presidente da República, o que isso significa, né? Como são pessoas que faturam com o medo, faturam com o discurso da guerra, faturam com a sensação de vulnerabilidade das pessoas, né? E não é à toa que esse grupo que está no poder federal tem um discurso, apesar de irônico isso, né? Apesar de ser um discurso muito próximo das corporações policiais, é um discurso que desacredita as polícias e a segurança pública e fala que a segurança tem que ser feita pelo próprio cidadão, porque as instituições de segurança não funcionam. Então, cada um tem que se defender tendo uma própria arma, porque o Estado não é capaz de garantir a segurança do cidadão. Ou seja, ele trabalha com o discurso do medo, estimulando o armamento da população, só que acaba apostando numa desconstrução da segurança pública e do Estado, né, que são as corporações policiais, fazendo um discurso anticorporação e anti-instituição, como se cada um, como cidadão ou como indivíduo, tivesse que defender a si próprio. O que não é isso, senão uma selva, né? É justamente na selva que eles vão conseguir se tornar o grande predador, o predador mais forte, por ter mais armas e disposição para ser o predador, para matar, né? Disposição para ir para a guerra. Então, esse discurso da selva, da desordem, do cada um por si, é o que vai permitir com que a política seja desconstruída e que o mais forte mande, ou seja, o macho alfa de uma selva, né? Onde cada um está disputando pela própria sobrevivência. Ou seja, é um discurso quase distópico, né? Civilizatório, de você querer chegar ao poder ou construir sua autoridade apostando num retrocesso civilizatório e numa lei da selva, né? Para você ser o grande predador armado capaz de impor a sua ordem, né? A ordem para os seus 25% e submeter o resto ou passar fogo no resto, não é isso? É um discurso tirânico, é um discurso imoral, é terrível sob todos os aspectos. A gente toma um susto a cada dia quando a gente abre qualquer imagem do presidente falando, é uma coisa que há 30 anos atrás a gente não imaginaria que tivesse diante, fosse possível um presidente falar coisas como essa, né? Então eu acho que é muito isso, né? Bruno, no seu livro, quer dizer, você está falando aí da questão há 30 anos, tal, mas você tem uma pegada no seu livro, né, que é muito com a ditadura militar. Né, com a ditadura militar. Inclusive, para que nossos internautas aí, telespectadores, possam ter interesse, que não leu ainda o seu livro, né, adquirir o livro, né, esse tem uma pegada aqui que resgata Milton Cruz, né, e o Ustra, Brilhante Ustra. Quer dizer, dentro desse cenário com as milícias, quer dizer, como você falou,
é um pensamento retrógrado. É uma gente que está com a cabeça no passado e no pior do passado. Então, a gente tem que estar frisando isso o tempo inteiro, né? Como você falou, nós temos que ser otimistas, sim, Bruno. Você tem razão. Nós não podemos achar que nós não vamos superar esse quadro. Porque é isso que eles querem. Eles querem colocar o desânimo nas pessoas, né, que são lutadoras, né, defensoras das causas populares, para que não resistam. Mas nós temos que resistir. Eu estou de acordo com você. Temos que ser otimistas, sim. Tá? E vamos ter que derrotar isso. E aí eu quero colocar para você, né, voltar a isso, fala um pouquinho para a gente aí o papel, né, dessas forças da repressão que você tão bem cita aqui, né, nesse cenário atual. Inclusive o papel dos militares, né, nisso. Tem os militares e tem também a polícia dos anos 60, final dos anos 60, anos 60 e 70, né, os esquadrões da morte, que começam ainda durante o governo Juscelino Kubitschek, com o general, o Amaury Cruel, que depois vai ser comandante do Leste. Isso é fundamental, Bruno, desculpa. Só para registrar isso, Bruno, isso está logo no início do livro. Isso é fundamental. Porque você está falando de governo Juscelino Kubitschek. Sim. Só para a gente ter a data exata, foi a partir de 60 e... Qual foi o período? 1958. 58, exatamente. 58. O Amaury Cruel era o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, capital federal ainda, né? Isso. E ele monta o primeiro... Quer dizer, sob o comando dele surge o primeiro Esquadrão da Morte, no Rio de Janeiro, ainda com Milton Lecoq, com o Perpétuo, né, que é um outro policial da época. Quando a cidade estava começando a crescer, receber os imigrantes, começava a ter o primeiro discurso de medo e de desordem dos favelados e dos iletrados, dos pobres que estavam vindo das zonas rurais, e os Esquadrões da Morte surgem com a proposta de limpar a cidade dos bandidos, né? Isso vai se reproduzindo durante a ditadura militar. A partir de 1964, esses grupos do Esquadrão da Morte ficam muito ligados, inclusive aos porões da ditadura militar, os doicodes, quando se formam, o próprio Euclides Nascimento, que vai ser o presidente da Escuderie Lecoq, que é um grupo, uma irmandade também de policiais que fazem parte desses esquadrões. O Euclides Nascimento, presidente da Escuderie Lecoq, vai também atuar junto ao doicode, junto à repressão. Ele vai trabalhar junto com o Capitão Nascimento do Exército, que depois vai se tornar um dos grandes bicheiros do Rio de Janeiro, nesse combate à repressão. O Fred Perdigão, Coronel Fred Perdigão, é uma figura muito importante do SNI, do Serviço Nacional de Informação do Exército, frotista, né? Ligados à linha dura do Exército, ao Silvio Frota, e continua no SNI. E no SNI vai ser responsável por colocar a bomba no Rio Centro, né? Mas ao mesmo tempo era um grande articulador da Escuderie Lecoq no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e depois que sai do Exército vai trabalhar com o Anísio, o bicheiro da Beija-Flor, né? Ou seja, você tem essa ligação da linha dura e dos Esquadrões da Morte com o Exército, e que vai ter desdobramentos durante a redemocratização, porque eles se sentem com menos espaço nas Forças Armadas, com menos possibilidade de ascender na carreira, e começam a trabalhar com esses grupos privados, muitos deles ligados ao jogo do bicho. Você tem o Capitão Guimarães, que é o grande mentor da reestruturação do jogo do bicho no Rio de Janeiro, que veio do Exército e que era parceiro do Euclides Nascimento, em contrabando, em ações de contrabando, quando ainda era militar, né? E ele vai virar um bicheiro, junto com a polícia. Ou seja, você tem um histórico da polícia do Rio com a contravenção e com as Forças Armadas muito antigo, que é o que vai ser o pano de fundo para entender as milícias nos anos 2000. Você tem essa ligação muito estreita e muito equilibrada da polícia com o crime, né? E a partir dos anos 2000 eles vão se desmembrando nos territórios, e o próprio bicho vai passar a ter uma atuação importante nas milícias, né? O Rogério de Andrade vai ser uma figura importante no jogo, que é o sobrinho do Castor de Andrade, que vai entrar numa guerra imensa pelo espólio do tio, né? Com o cunhado, que é o Fernando Inácio, casado com a filha do Castor, ele acusado de matar o filho do Castor. Eles têm uma disputa muito grande no espólio, eles começam a contratar matadores especializados
vindos do BOP, da Polícia Militar. Então você vai tendo toda uma reconfiguração do crime a partir dessas novidades, dessas antigas ligações das instituições com o crime. O escritório do crime, que é um escritório de matadores especializados, né, 2.0, treinados no BOP com sniper, tiro de sniper e todas essas táticas, tocado pelo Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, cuja mãe e mulher eram empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? O Adriano Magalhães da Nóbrega vai se tornar um dos maiores bandidos da história recente do Rio, porque além de ele criar um escritório de matadores especializados, ele vai ter ligação com o jogo do bicho, vai ter ligação com as milícias, ele vai ser um dos financiadores dos apartamentos em Museu em Rio das Pedras, inclusive daqueles que desabaram. É por causa disso que ele precisa fugir para a Bahia, por causa de uma investigação do Ministério Público sobre Muzema, sobre os apartamentos em Muzema. Vai ter ligação, inclusive, com o tráfico de drogas na Ilha do Governador, lá no Morro do Dendê, com o Fernandinho Guarabu. O braço direito dele vai ser um miliciano que vai organizar as milícias na Ilha do Governador, no Morro do Dendê, enquanto o Fernandinho Guarabu vende drogas e ele organiza o transporte alternativo. Ou seja, tudo acaba se imbricando, né? Tudo acaba se interligando. Então, para você entender o presente, você olhando para o passado, você percebe a força, de onde vem a força desses grupos, né? E é um pouco isso que eu tento fazer, retomando um pouco essa história, né? Legal. Beth, só colocar uma questão aqui, vou colocar a questão para frisar o seguinte. Bruno, isso é que a gente chama de passado não resolvido. Nosso passado não resolvido. E sem dúvida. A caricatura desse passado não resolvido é o governo do Bolsonaro hoje. E é o papel da classe média incentivando torturar pretos, pobres nas grandes cidades brasileiras, como você tão bem descreveu. Então, por isso que eu disse que seu livro é um grande corte no pensamento político brasileiro. Beth, a palavra está contigo. Então, Bruno, obrigada aí pelo histórico, em poucas palavras. Eu sei que é um assunto complicado, mas você conseguiu dar o panorama do histórico dessa imbricamento, né, das milícias com as Forças Armadas e a política. Mas a gente aqui no programa sempre tenta respirar um pouco, né? A gente olha para o passado, mas a gente tem à frente possibilidades, como você falou, otimista, eu particularmente também sou, que isso tem solução. Mas aí, eu queria que você nos ajudasse, com o conhecimento acumulado que você tem, por onde que a gente começa a buscar uma saída para uma situação como essa, que aqui no Rio de Janeiro, historicamente, né, você já falou, tem mais de 70 anos, né? Como é que por onde a gente começaria para resolver alguns desses problemas tão sérios que o Rio de Janeiro e o Brasil também tem, né? Nós estamos falando das milícias dos invasores de terra, dos poceiros, dos garimpeiros. Então, como que a gente reconstitui esse tecido da social, da legitimidade, da institucionalidade? Começa pela política e vai ser pela política, né? Não vai ter outra forma. Então, eu acho que, sobretudo, voltar a ter pessoas compromissadas com as instituições, com o Estado de Direito, com as leis, com a democracia, governando o Rio de Janeiro, né? E não adianta ser um grupo só, né? Tem que ser uma coalizão diante da gravidade da situação do Rio de Janeiro. E precisa ter um controle sobre as polícias. Eu acho que hoje isso é fundamental no Brasil. A gente ficou nas grandes cidades com muito medo da segurança pública e do crime e tudo mais, e não percebeu que ter uma polícia grande e descontrolada é pior do que ter uma polícia menor e controlada. É fundamental ter uma polícia controlada, mesmo que ela seja menor. Porque uma polícia grande e descontrolada, ela se torna protagonista do crime. É o que aconteceu no Rio de Janeiro. Houve a intervenção militar, o investimento foi de mais de 1 bilhão na Polícia do Rio, porque estava em crise econômica, se conseguiu reinvestir na Polícia do Rio. Comprou viaturas, comprou armas, comprou equipamentos, comprou munições, comprou fuzis. O que vai acontecer? Como a polícia é descontrolada, todo esse investimento, muitas vezes, vai entrar
para a prática de crime, porque, infelizmente, a polícia é protagonista do crime também, hoje no Rio. Então, é necessário instituições democráticas fortes, um grupo compromissado para retomar o controle das polícias, para e dar uma legitimidade de autoridade democrática e retomar o controle das comunidades tiranizadas por esses grupos armados. Aí sim, né? Eu acho que talvez, me parece, e eu sempre, de alguma forma, quando discuti segurança pública, sempre apontei o problema que são os homicídios no Brasil. O Brasil é um país com mais de 60 mil homicídios, agora reduziu um pouquinho, mas é o país com mais homicídios no mundo, apesar de não estar em guerra, né? E eu acho que o homicídio e a violência é um problema político, porque onde são os lugares que concentram homicídios? São lugares onde quase sempre tem um tirano que mata para impor o poder. Então, o homicídio se torna um problema político. E o Estado precisa resgatar o monopólio legítimo da violência, o monopólio legítimo da força, em defesa do Estado de Direito. Porque quando você tem alguém matando num território para impor poder, ele está matando para impor esse poder em defesa dos seus próprios interesses pessoais e tiranizando e subjugando as pessoas para que ele se dê bem e fique rico. E é justamente para isso que foi inventado o Estado moderno, para exercer um monopólio legítimo da força, para que só ele possa usar a força em defesa de leis iguais para todos, para que seja garantido o direito a todos. Então, isso que é uma república, isso que é uma democracia. Então, eu acho que fortalecer essas instituições com pessoas compromissadas com a democracia e focar na redução dos homicídios e na redução desses grupos que matam nos territórios. Eu acho que são dois pontos importantes. Bruno, fica muito evidente nas suas palavras, né, algo que a gente tem debatido muito aqui no movimento SOS Brasil Soberano, né, a necessidade de se reconstruir o Estado brasileiro e todas as suas instituições. Essas instituições que estão aí, elas não têm dado conta das necessidades do povo brasileiro. Porque, como você bem coloca na sua obra, né, os massacres ocorrem exatamente nas comunidades pobres. Acabamos de ter recentemente no Rio de Janeiro, não importa quem foi, um massacre no Jacarezinho. E isso é uma constante. Aqui no Rio de Janeiro nós podemos citar, infelizmente, uma infinidade de massacres. E geralmente são pretos, jovens e jovens. E no seu livro você tem uma parte dedicada à quantidade de 2019 a 2020, tão pouco tempo, a quantidade de crianças negras assassinadas. Então, quer dizer, essa é a necessidade que você coloca muito bem no seu livro e colocou agora, a necessidade de a gente reconstruir o Estado brasileiro. Queria colocar para você, Bruno, estamos quase chegando ao fim, uma última pergunta aqui, né? Acho que vai dar tempo, talvez você possa nos ajudar. É colocado para a nossa companheira. Eu acho que, se tiver mais tempo, a gente faz outra, mas é a nossa companheira Lídia Pena, né, que é da nossa equipe aqui, e ela coloca aqui o seguinte, olha, pergunta a você, se chegaremos explicitamente aos mandantes da morte de Marielle e de Anderson. Você acredita nisso? Olha, eu conversei, eu tive bastante relação com as promotoras e procuradoras do GAECO, do Ministério Público, a doutora Simone Sibilio, por exemplo, a gente sempre teve um bom contato. O que eu posso dizer é que eu acredito no compromisso dela em buscar. E tanto que, a partir da entrada do GAECO e de uma série de investigações que vieram à tona com a construção de prova contra o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, por exemplo, a partir de uma série de depoimentos, houve muita coisa vindo à tona, né? Inclusive todas essas questões do escritório do crime, do Adriano Magalhães em Muzema, veio a partir do caso da Marielle. O caso da Marielle trouxe muita coisa à tona. Agora, de fato, né, faz 2018, faz mais de 3 anos já, a gente fica cada vez mais cético, né, de que venha uma resposta. E eu acho muito complicado, porque as dúvidas são muito comprometedoras. As dúvidas que ficam no ar são muito comprometedoras. E eu acho que as suspeitas e os pontos de interrogação são terríveis. São terríveis e colocam suspeitas sobre pessoas que deveriam estar muito preocupadas em não serem suspeitas, porque esclarecer é importante também por causa disso, né?
porque essas dúvidas são intrigantes e são terríveis, né? E há motivos para que se tenha dúvidas de pessoas que hoje atuam na política, né? Então, eu acho que é muito importante que se esclareça, né? Que a gente tenha uma resposta adequada, até para que as dúvidas não sigam e que a gente não seja injusto. Beth. Eu vou ainda aproveitar o seu expertise para falar um pouco dessa reconstrução dessa ordem, da institucionalidade de uma ordem democrática, na eventualidade de lá em 2022 nós temos um governo mais democrático, né, que todos nós esperamos. Mas, assim, eu também queria apontar que a própria esquerda, o mundo progressista, tem uma certa dificuldade de debater o tema segurança pública, porque ele implica, como você falou, numa questão de controle, né, o controle das polícias, e um aspecto coercitivo. Não tem como você falar de segurança pública sem falar numa possível política de controle e de coerção para manter a ordem democrática em favor da maioria. Mas a esquerda brasileira, no geral, ela tem imensa dificuldade em lidar com esse tema. Como é que você imagina, num governo 2022 democrático, que a gente possa avançar não só na formulação, mas no estabelecimento de políticas concretas nesse campo? Eu concordo com você, Beth. A esquerda, de fato, tem dificuldade, mas vem aprendendo, né? Que democracia depende também de segurança pública, e não só de segurança pública, depende de sensação de ordem e de previsibilidade nas comunidades. A gente vê que é muito fundamental para alguém que mora numa comunidade saber que vai trabalhar e ganhar pouco e vai ser difícil, mas não vai ser assaltado às 5 horas da manhã no ponto de ônibus, porque isso torna a vida insuportável. E é importante você passar essa sensação que se preocupa com isso, né? Porque esse tipo de covardia é insuportável, é muito violento. Esse tipo de covardia, você ganha um salário mínimo, comprou um celular, está pagando 20 prestações, vem alguém te rouba no ponto de ônibus e te ameaça a vida, inclusive. Assim, você perde a fé, perde a esperança no mundo, na ordem, na justiça, né? Então isso é muito importante, né? A gente precisa ficar atento para fortalecer a democracia nessas covardias que são feitas contra as pessoas no cotidiano. Isso é natural que as pessoas achem isso insuportável. E por isso tem que ser muito... É preciso respeitar esse sentimento das pessoas, né? E eu acho que isso vem acontecendo. Você tem, por exemplo, o Marcelo Freixo, que é um deputado que vem se envolvendo com esse tema desde a CPI das milícias, em 2008. O Luiz Eduardo Soares é outro. Você tem uma série de governos de esquerda hoje que estão lidando com as polícias, né? Com maior ou menor dificuldade, enfrentando motins muitas vezes, mas vai ser necessário dialogar. Vai ser necessário encontrar um rumo, vai ser necessário debater. Não tem outra saída, não tem outra saída, né? Vai ter que encarar o problema de frente. Eu acho que talvez mais uma coisa que esse pesadelo que é esses anos Bolsonaro, que vai nos forçar a rever certos conceitos, inclusive o papel da segurança pública. Como é que políticos democráticos, compromissados com a democracia, precisam discutir segurança pública. Uhum. Bom, Folena, estamos chegando aqui no final, infelizmente, né? Gente, já estamos chegando aqui no nosso final. Você queria os seus agradecimentos, Folena? Eu quero agradecer o Bruno, que está com a gente aqui. Bruno, você foi um convite muito especial e foi uma oportunidade que nós tivemos aqui contar com você, toda a sua experiência. Realmente, você tratou de temas muito duros, né, e que mostra necessariamente, né, que para resolvermos esse quadro que você colocou agora por último aí, né, toda essa parte da violência, né, chega a ter esse lugar comum, a necessidade imperiosa de se distribuir a riqueza.
sem distribuição de riqueza, não dá para a gente superar isso. E nunca seremos uma democracia persistir nesse quadro de tanta concentração, tanto abuso. Então, Bruno, quero te agradecer muito e as palavras, suas considerações finais. Eu que queria agradecer o convite, foi ótimo estar com você. Eu acho que depois desse livro, eu que já era apaixonado por janeiro, eu sempre fui. Para mim foi um prazer, inclusive, apesar do assunto, né? Poder estar na cidade de novo. A minha família, da minha mãe é do Rio, eu gosto muito da cidade. E agora eu acho que depois de escrever esse livro, pensar sobre a possibilidade de reverter esse quadro, junto com pessoas compromissadas como vocês, ligadas à cidade, ligadas ao Estado, ligadas ao compromisso com a democracia, é sempre um prazer estar junto aí, para a gente somar. Bom, então, muito obrigada. Realmente, Bruno, foi maravilhoso. E aqui as nossas portas estarão sempre abertas para você, e você vai ser chamado ainda muitas vezes para fazer essa conversa importante, né? Então, nós estamos, mais uma vez, encerrando o nosso programa, agradecendo ao Bruno, Folena, e a todo mundo que está nos assistindo, todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos encerrando mais um Soberania Debate, que é parte do projeto SOS Brasil Soberano dos Sindicatos de Engenheiros do Rio de Janeiro. Obrigada a todos e todas, obrigada, Bruno, Folena, e até a semana que vem. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, Beth. Até logo. Tchau, tchau, gente.